Olha, como eu falei no começo do programa, a Aniede Guidon volta à pauta. Aliás, ela nunca saiu da pauta, né? Fez 90 anos, agora em março de 2023, e foi uma desbravadora. A gente já viu várias versões contadas, em verso, em prosa, em cordel, em todos os estilos da história dessa grande mulher que é a Aniede Guidon, que é uma mulher brasileira, é uma mulher que abraçou o estado do Piauí com interesse em pesquisa científica, ela implantou o turismo científico no nosso estado. A gente sabe que hoje a Serra da Capivara é um patrimônio cultural, né, da humanidade. A gente sabe que nós nos colocamos hoje nesse mapa de turismo científico e de outros turismos, né, em outros segmentos e trades, por conta de Aniede Guidon. A Aniede Guidon ainda está no Piauí, hoje a equipe dela continua atuando e quem é líder nunca deixa de ser líder, ainda mais uma líder tão presente como ela. E aí eu digo isso porque, entre tantas versões contadas da Aniede Guidon, entre tantos storytellings, eu dei de cara na internet há uma semana com um artigo rápido de uma jornalista muito competente. Ela hoje está no Valor Econômico, ela escreve no Caderno de Cultura e Ideias, que é a nossa convidada de hoje aqui no programa, que é a Adriana Abujanra. Ela tem vários livros publicados e ela falava sobre Aniede Guidon de um jeito, de uma perspectiva que eu nunca tinha visto. O que a Aniede Guidon fez em relação aos estigmas construídos em relação à mulher piauiense, à mulher brasileira e à mulher no mundo, porque eu acho que esses estigmas, infelizmente, alguns deles são universais. E eu falei, opa, já vamos trazer a Adriana Abujanra para essa entrevista, e é ela quem está com a gente hoje. Adriana, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo e principalmente pela tua perspectiva. Você nos coloca, em relação a Aniede Guidon, numa perspectiva completamente nova. Parabéns por isso. Obrigada, Maia. É um prazer imenso o seu convite, estar aqui falando para você e para todos os ouvintes, né? Eu só queria contextualizar o livro. Ele faz parte de uma coleção brasileiras do selo, né? É um selo da Record, Rosa dos Tempos, e ele é organizado pela Josélia Aguiar. Então, a Aniede, ela abre essa coleção das brasileiras, né? Que contribuíram para o nosso país de várias formas. Virão outras, né? Espero que vocês recebam também essas outras que virão. Quanto isso que você falou, né, da Aniede, foi uma coisa muito impressionante, assim, porque a Aniede chegou no Piauí a primeira vez, imagina, Maia, anos 70, dirigindo um carro, entendeu? Uma mulher independente, com outra colega do lado dela, e arqueóloga contratando os homens para irem com elas, enfim, serem guias e etc. Isso causou um furor, né? Vamos dizer assim, porque as mulheres em geral no Brasil, no Piauí e naquela região tão isolada, inclusive, né? Onde ela chegou, elas ficavam em casa, elas estavam à mercê dos maridos muito violentos, né? E elas não tinham nenhuma possibilidade de quebrar isso. Então, assim, a Niede, se ela não tivesse feito nada, o fato dela chegar e ela ser uma mulher independente, que contrata, está numa situação de poder, já era um acontecimento. Não bastasse isso, a Niede, com o tempo, ela foi percebendo, né, as funcionárias, tal, que chegava uma com olho roxo, uma se queixando que tinha apanhado, e aí então ela começava a fazer assim, tá bom. Então chamava dois funcionários, né, da Fundan, a fundação dela, e falava, vai lá e dá um susto no sujeito. Não mandava bater, nada disso. Aí essa história é muito conhecida, todo mundo, a Aniede e várias pessoas contam essa história. A pessoa, né, a mulher que foi vítima não quis, pediu depois para eu não falar o nome dela, em respeito, eu tirei, mas na cidade é muito conhecido, né? Então, esses dois sujeitos foram lá, falaram assim: olha aqui, sujeitinho, se você levantar o dedo de novo, você vai levar uma sova. E ele ficou miudinho, entendeu? Então, assim, ela disso, ou, por exemplo, ela soube que uma mulher tinha sido presa em São Raimundo Nonato,
porque tinha matado o marido. Tudo bem, ela matou. O que que aconteceu? Foi provado que ela apanhava e o assassinato tinha sido em legítima defesa. Não tinha cela para mulher, então ela estava numa cela com os outros homens. A Niede soube disso, mandou o advogado da Fundan lá e mobilizou mundos e fundos para tirar a mulher de lá. Ela ficou presa em outro lugar sozinha e a Niede deixou esse advogado para conseguir salvá-lo e prometeu: quando você sair, você vai ter emprego na Fundan. E aí ela com o humor dela, mãe, ela falava assim: sabe o que que as mulheres na França fazem quando apanham do marido? Eu falei: não, Niede, o quê? Ela falou assim: elas moem vidro bem miudinho, bem miudinho. Elas misturam na sopa e aí eles comem e morrem. Eu não estou dando ideia aqui, veja bem, até porque vão Que ser absurdo! descobertas, vão ser presas. Eu estou dizendo isso é o humor dela, né? Eu quero Sim. deixar claro. Mas assim, essa situação que a gente estou falando aqui com humor, mas que é muito triste, a Niede chacoalhou. Isso ela fez, digamos, não institucional. Aí que vem o mais bacana, que ela passou a contratar mulheres, né? Tanto para Fundan, para várias funções e as guaritas, né? Você sabe que o parque chegou a ter 25 guaritas, ou 28, se não me engano. E aí eram homens que ficavam nas guaritas. Aí a Ned chegava lá um dia, onde entravam os turistas, tinham cuecas penduradas do sujeito. No outro lugar não tinha sujeito nenhum. O cara tinha ido para a cidade tomar uma cervejinha, uma caninha, não sei o quê. Ela foi lá chamar, pegar o cara e falou assim: "Oh, como é que é isso? Olha a bagunça que tá. Ah, eu sou contratado para vigiar. Você é limpar? Põe uma mulher para limpar." Ela falou: pois bem, então eu vou fazer assim: eu vou contratar a mulher para limpar e para vigiar. Porque a guarita fica limpa, o dinheiro que entra vai para a família, para comprar comida, né, para a Resolve o educação. problema. Então ela trocou. Quando ela faz isso, que ela dá dinheiro na mão das mulheres, quer dizer, se você apanha do marido, mas você não tem para onde ir, né, é uma coisa. Agora, se você tem o dinheiro na mão, a possibilidade de você ter uma autonomia e sair disso e procurar uma vida melhor, ela se abre numa perspectiva absurda. Então, assim, a quantidade de depoimento que eu colhi, sabe? Até então, Imagino. ela- elas reclamavam com as mães, assim, Maia, e falava assim: ah, você tem dedo ruim, entendeu? O problema não é o cara que batia, era ela que tinha dedo ruim, ou então ruim com ele, pior sem ele. Então, eu acho Ela que foi um divisor de águas. Na verdade, a forma como você conta fica claro que ela expôs a potência desse arquétipo feminino, né? Que na verdade ela trouxe uma discussão e ela colocou em pauta e adotou atitudes e esclareceu as mulheres em relação a muitas coisas que elas até desconheciam. Né? E uma coisa é falar dessa teoria, outra coisa é na prática ir mudando essa realidade, ou com humor, ou com sarcasmo, ou até com risco. Né? Porque eu imagino que quando você muda uma realidade nessa profundidade, você também corre risco. Não só as pessoas ficam mais em risco, mas você também corre risco. Mas se não correr risco, as coisas realmente não mudam. E aí eu fico vendo que tipo, o tema do teu livro, que aliás é uma série, assim, é muito bacana vocês terem escolhido a Niede Guidon, e não só a Niede Guidon, para essa série de histórias que vocês vão contar pela editora, mas assim, por ser uma arqueóloga no sertão. Então, assim, vocês trazem muitas coisas nesse livro, eu imagino, né? Você traz. Não é só sobre uma mulher, é uma mulher que fez o que fez. Não é só sobre uma mulher que fez o que fez, era uma arqueóloga. Quando a arqueologia também era um território dominado pelos homens, né? Ainda hoje tem muitos homens na área de arqueologia, é claro que isso vem mudando. E uma mulher que desafinou o coro dos contentes sobre todos os aspectos, né? E que mexeu, que teve a coragem de mexer com esse turismo científico. Ela brigou até outro dia, dizendo que o primeiro homem americano tinha nascido aqui. E aí outras pesquisas vieram, mas ela deixou um legado, independente de qualquer coisa,
que assim é para sempre, né? A gente conquistou coisas através dela que é para sempre. Agora, como foi que você chegou até esse tema, Adriana? Porque assim, você ficou quanto tempo no Piauí? Eu fico olhando os capítulos do teu livro, falei, gente, Niede no inverno, Pedras no caminho, Primeiras expedições, Parque de papel, Pedra rachada, Deus e o diabo na terra do sol, o Glauber, né? Um lugar no mapa, tipo, ninguém mexe com elas, lusco-fusco. Gente, eu citei só alguns assim. Você deve ter ficado aqui um ano ou você foi e voltou várias vezes? Não, foi assim. A Niede é um personagem muito, né, como você disse, muito interessante. Tem uma riqueza, né? Você é jornalista, você sabe que a gente. Eu gosto muito de poder pegar muitos personagens vivos, né? Poder fazer esse encontro, tirar das pessoas. Então, obviamente, o trabalho de um escritor tem a pesquisa, né? Tem as leituras, tem os jornais todos que eu fui atrás, né? Arquivo, tanto de vocês, como a gente estava conversando ontem, que Ela né, falou que vocês a maior pesquisa dela, você internauta e nosso telespectador, foi, ela encontrou dentro do que foi produzido pelo Grupo Meio Norte de Comunicação. Ela disse que encontrou muita coisa na curadoria de conhecimento, de conteúdo que ela estava fazendo, que ela precisava fazer, né? Ela encontrou muita coisa que a gente produziu. Muito bom isso. sim, sim, e você, inclusive, né, há 15 anos lá no Festival da Interarte. Capivara. É, é. Então, assim, tem esse pedaço do trabalho, né? Claro que é super importante, mas, assim, essa coleção vão ter personagens que já morreram. Eu, particularmente, tinha muita vontade de fazer com uma pessoa ainda viva, quer dizer, que eu tivesse a chance de colher em primeira mão depoimentos, né? Quer dizer, a Niete está viva, e eu pude fazer isso com a Niede e com as pessoas que participaram, né? Então, se você conta a história do parque, de um passado remoto, o parque também é a história de um passado mais recente, né? Das pessoas que viveram lá, desses sertanejos que estavam lá quando a Niede chegou, muitos trabalharam de guia, tiveram que ir embora, o que causou uma celeuma, quer dizer, não é que foi tudo fácil, não é que a Niede é só boazinha ou malvada, ela mesma fala que não gosta de filme americano maniqueísta, bonzinho malvado. Então, ela, como personagem, pensando até em literatura, ela é muito rica, porque não é uma coisa chata, entendeu? Então, ela tem dimensões diversas. Então, eu poder falar, né, em primeira mão, isso que você falou da pesquisa, com a Niede, com os personagens, muitos deles que participaram, que são testemunhas e que estão vivos, é uma oportunidade gigante. E essas pessoas estão com uma idade, né? É o momento de fazer isso. Então, eu me sinto muito privilegiada de ter tido isso. Eu fui para o Piauí, né? Eu comecei a pesquisa antes, né? Essa pesquisa de jornais, de livros, entrevistar especialistas na área, né? Mas eu fui para o Piauí na época da pandemia, de máscara, final de 2021. Então, assim, a Niede estava vacinada, eu não lembro, não eram todas as vacinas já, mas aquele calor, né, em dezembro, de máscara, eu conversava com ela de máscara, quando eu tirava, eu abria, né, a porta da sala. Mas, enfim, aí eu passei 2 semanas no Piauí, aí eu fazia assim, eu ia de manhã conversar com a Niede, que era a hora que ela funcionava, e depois ia conversar com o mundo. Eu conversava por dia, Maia. Olha, eu não, eu voltei com tanto, juro, a minha bagagem de material, de conversa, e eu espero assim que o livro, eu acho, eu tentei pôr a voz, pôr essas pessoas vivas, falando ali. Então, acho que quando você abrir a página, vai saltar, sabe? Dona Nenê, a Sebastiana Sanfoneira. Então, esses personagens vivos que também contam a história da Niede, desse pedaço do Piauí que é de vocês, que é tão rico, né? Então, assim, depois, tendo contato com essas pessoas, eu pude voltar a elas, né, com o telefone. Então, porque a gente tem os limites, né, de dinheiro, de tempo, para poder ficar no Piauí. Eu gostaria de ficar aí um ano, né? Gostaria. Venha,
Venha, piauiense, você sabe que é muito, muito acolhedor. Eu não estou falando isso porque eu sou piauiense e já morei em outros lugares, já rodei muito por aí, mas assim, é um jeito de receber que é muito único. Eu digo a todos os meus amigos, você chega no Piauí, você perde o voo, aí você encontra um piauiense lá, ele leva você para sua casa, você dorme no quarto principal, você come no melhor prato, você vira padrinho da filha que vai nascer, ou padrinho de casamento do filho que vai casar. É tipo isso, acho que você sentiu. E o livro, como que a gente acessa? Já saiu? Quando vai sair? Você vai fazer um lançamento aqui. A gente quer saber tudo sobre esse livro fantástico. O livro foi lançado em abril, né? Então ele está nas livrarias. Mas Eu sou você mais... não veio para fazer um lançamento exclusivo aqui em Teresina, Não né? fui, eu quero muito ir. Sim. Vai ter agora um clube de leitura em Natal do livro, né? Eu espero que ele circule de várias maneiras. Isso dos clubes de leitura é uma maneira muito legal de se aproximar do meu livro, não só, mas de todos os livros, da literatura, né? Eu vou participar agora de um evento que é a Fliparacatu, em Minas, também, levando o livro da Niede. Então, assim, a Niede está viajando, eu acho que ela tá ganhando espaços. Muita gente não conhecia o trabalho dela, né? Eu acho que você que cobriu, conhece tanto, mas eu tenho é bom, né? Você ver que um livro Tem sempre um pode... aspecto. O teu material é tipo, você descortina muitas coisas, né? Porque às vezes a proximidade faz com que a gente perca um pouco esse efeito perspectiva. Eu vi você ter declarações dela como tipo, eu olhava para as pinturas rupestres, as inscrições rupestres e pensava como se eu estivesse lendo uma história em quadrinhos. Eu já tive lá, eu te contei, com a Helena Katz, professora de semiótica da PUC, uma das grandes jornalistas e especialistas em dança contemporânea do Brasil. E eu tenho fotos com a Helena Katz, a gente olhando assim, abismadas, as duas, para aquelas pinturas. E aí eu vejo, de repente, você trazer de um outro modo, você descortinou as coisas de outro modo. E eu acho que você pegar, Niede, aí à beira desses 90 anos, né, quando você veio, ela só fez 90 agora em 2023, assim, é muito primoroso, né, porque você não recontou, você contou uma nova história, entende, Adriana? É muito rico o que você É uma fez. alegria. Eu tentei traduzir, né, numa linguagem acessível para o leigo, até porque eu não sou arqueóloga, então eu acho que assim tem um capítulo que é a pedra quebrada, eu acho, nem eu Pedra lembro furada. Pedra furada. a pedra furada, mas o capítulo eu acho que É pedra quebrada que você fala. que é essa, que é Pedra rachada, pedra rachada. achada, que é esse sentido dessa controvérsia, né, no meio científico em relação à ocupação das Américas. Então, assim, eu tentei fazer de uma maneira muito. Você é jornalista, você sabe, nosso interesse é falar de uma maneira que chegue em todo mundo, né? A gente não é acadêmico, não está falando só para quem entende de um assunto. Mas Então, você é uma grande contadora de histórias, viu? Grande contadora de histórias. A editora disponibiliza ele para outras livrarias. A gente consegue comprar digitalmente, claro, né? Queria que você dissesse aí como que a gente faz, quem está nos vendo, internauta, telespectador, como é que adquire o Niede Guidon, uma arqueóloga no sertão, que é o seu livro. é uma editora grande, é uma editora que tem uma boa distribuição, então eu sei que está chegando em várias cidades. Caso, né, não encontre na cidade que você mora, né, telespectador, pode comprar pela Amazon. Eu sempre sou a favor de comprar nas pequenas livrarias. Mas a gente tem leitura aqui, a gente tem outras livrarias fortes também, locais, né? Isso. Então, eu acredito que encontre sim nas livrarias. Caso não encontre, tem na Amazon, tem o livro digital, né? Enfim, eu acho que Está disponível. Qual é a editora, Adriana, que você falou? a editora é Rosa dos Tempos, que é enorme. É enorme. que é um selo da Record, né? Então,
E aí essa coleção, que se chama Brasileiras, que está nesse selo, né? Que é coordenada pela Josélia Aguiar, que é uma biógrafa muito boa, que ganhou o prêmio, escreveu Machado de Assis, oh meu Deus, Jorge Amado. Tem a Lívia Viana também, que está coordenando esse projeto, e vão vir outros nomes, fiquem de olho aí nas brasileiras, e escrito por mulheres, né, também. Pois é, incrível isso. Que ideia fantástica, né? Histórias de mulheres contadas por mulheres, né? É fantástico isso, porque o jeito que a gente conta é realmente diferente, por conta do arquétipo feminino, que é totalmente diferente do masculino, né? Não é que um é melhor em detrimento do outro, né? Não é essa relação de poder, é a relação das diferenças que são potentes, né? Das diferenças que realmente são incríveis, né? Sabe uma coisa que eu gostaria de falar, né, que é importante, quer dizer, a gente acabou, né, de viver agora o mês mais quente, né, e estamos nesse colapso ambiental. Outro dia eu li um livro assim que me deu um pavor, né, falando assim, imaginar que as crianças que nascem hoje, daqui a 30 anos, um terço dos territórios vão estar inabitáveis. Então, essas pessoas, principalmente nos lugares mais quentes, vão ter que ir embora. Então, imagina, quem tem dinheiro, né, vai poder ir embora, quem não tem, como sempre, assim, né? E aí os lugares vão ficar superlotados, vai ter guerra, vai ter disputa, o caos. Então, assim, o futuro é assim, quem tem filho, quem tem neto, e a gente é capaz. Eu não sei se eu vou estar viva, mas, pô, 30 anos, gente, não é mais futuro, é amanhã, né? Sim. Então, assim, esse caos, você pensar que a Aniede também conta, né, de preservação do meio ambiente, teve todas as questões que a gente não entrou aqui, sobre o povo dos Abelê, que morava lá, maneira que foi feita, hoje em dia teria sido feita diferente, mas em termos de preservação, né? E como a Caatinga, que é um bioma tão pouco falado, né? Ele é tido meio como o primo pobre dos biomas, digamos assim. E eu pude conhecer, quer dizer, eu moro em São Paulo, né? Então eu sei como é o olhar da gente daqui, que é diferente de quem povoa, né? Assim, está mais próximo. Esse estereótipo de terra esturricada, que não dá nada, né? E não é assim, quer dizer, eu fui no inverno daí, estava florido, os cactos, Na verdade, né? a Caatinga, Ela faz parte desse bioma, sim, e é muito importante porque ela integra um ecossistema que é muito relevante, né, no sentido de preservação de algumas espécies que são absolutamente necessárias, não só para essa região do país, né, mas para outros lugares no mundo também, e que não está ligado só à subsistência, né, mas está ligado à força da natureza. Né? E você fica falando do meio ambiente, eu acho muito interessante você trazer isso para a pauta, e eu vou te deixar complementar, porque nós fizemos agora em julho um ano de que nós simplesmente esgotamos alguns recursos naturais do planeta, né, do meio ambiente. A gente não tem mais como regenerar. Está todo mundo falando em futuro regenerativo, mas tem coisa que a gente não vai conseguir mais ter. E é importante você ter trazido também essa perspectiva para o teu livro, porque mostra como pessoas como essa que você entrevistou como a Aniede foram preditivas. Eu acho que é aí que você quer chegar, né? Como que foi feito quando não existia a Agenda 2030, quando estava começando a se falar em ODS no mundo, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como essas pessoas preditivas como a Aniede já tinham essa lente em relação ao meio ambiente, não é, Adriana? Isso é super importante, né? A gente está falando, ela chega aí na década de 70, né? Ela já reivindica, já tem essa pauta, né, de preservação. E que eu acho assim, a Márcia Scheim é uma bióloga da Fundan, que trabalha junto com a Nied, que trabalhou desde os primórdios, e ela falou uma coisa que eu achei tão importante do bioma, que é assim, se a gente está nesse momento de colapso, né, se a gente está falando do passado, a gente está falando também do futuro, quer dizer, a Caatinga é um bioma que só tem no Brasil, primeiro, que já é genial, é nosso, né? E a capacidade de adaptação para a aridez.
né, para uma temperatura como essa. Então, o mundo tem muito que aprender. É a força que eu falei, né? Essa força, né? Exato. Essa força absurdo que mesmo. está aí, absurda. Como é que conseguiu se adaptar, né? Mudou a coisa de ter espinho, de todas as características para poder preservar a água ali e sobreviver. Então, a gente está nesse momento, não só a Caatinga agora, o mundo, olha só o que está acontecendo em todos os lugares. Então, eu acho que trazer a NIED e também esse bioma, né, para o palco, eu acho bem interessante. Muito e interessante. o Piauí. Muito interessante. E eu vou encerrar com uma dica, já que você falou da Caatinga, do André Pessoa, que você deve ter conhecido ou acessado, que é um fotógrafo genial, um jornalista genial, e que colocou a Caatinga e todos esses biomas e esse ecossistema e todo esse contexto, né, em pauta globalmente também, né? Então, assim, quando junta isso, a gente fala, uau, que incrível, né? Adriana, muito obrigada. Obrigada a eu. Não, é isso, ele lançou um livro lindo recentemente, eu tenho também. Sim, era só para reforçar. É maravilhoso. Muito Obrigada obrigada pela Maia. entrevista. Olha, o perfil da Adriana está aí para você, @Adriana_ Abujanra, ela está no Valor Econômico, ela é colunista na área de cultura e ideias. Eu sou colaboradora como colunista na área de cultura e ideias, e ela é essa potência aí. E olha, eu sigo você agora e vou ficar colada em você, porque na hora que você tiver um outro passo, der qualquer passo, opa, vamos trazer a Adriana de novo. Que honra, que honra. Obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Gente, Niede Guidon, uma arqueóloga no sertão. Se você já leu tudo sobre a Niede Guidon, esqueça, porque tem muita coisa ainda para revelar. E a percepção e olhar dessa jornalista fantástica, que é a Adriana Abujanra, é um presente para a gente, você pode ter certeza. Obrigada, Adri. Alegria. Obrigada. Tchau. Maravilhosa Adriana Abujanra, essa jornalista sensacional, escreveu uma nova versão da Niede Guidon, conforme a gente mostrou na entrevista. Ora, queria falar com vocês sobre a Faculdade 7. Você sabe que odontologia é na Faculdade 7, né? É o sistema presencial, modulado de ensino. Você que sempre sonhou em fazer odontologia, agora você tem uma faculdade para chamar de sua e sem atrapalhar a sua vida. O que é o sistema modulado presencial de ensino? Você vem para o Piauí, estando em Teresina ou em qualquer outra cidade do nosso estado, ou do Norte e Nordeste, você assiste aula de quinta a sábado e você depois vai continuar a fazer o curso numa sala de aula invertida, que você tem que entender indo na Faculdade 7, ligando, entrando em contato para você saber todos os detalhes. O fato é que não há perdas, ele é um sistema para a odontologia e todos os outros cursos ofertados pelo sistema presencial modulado de ensino, reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura, validado com os créditos certos, tempo certo, e você vai sair com o seu diploma. Então, você que trabalha e não tem disponibilidade de frequentar a aula todos os dias em tempo integral, você pode realizar o seu sonho de ser dentista na Faculdade 7, uma proposta pedagógica absolutamente inovadora e diferenciada. Então, com infraestrutura de primeiro mundo, inovações, laboratórios de última geração, a Faculdade 7 proporciona esse ensino acadêmico na área de odontologia que é realmente de excelência, falando inclusive sobre os professores qualificados, estrutura. Quando a gente fala de estrutura acadêmica, está envolvendo realmente tudo. Então, esse curso, como eu mencionei, é ofertado pelo Sistema Presencial Modulado de Ensino, tá certo? Com uma semana de aulas presenciais ao mês e duração de 5 anos no total. E você pode ter mais informações na Faculdade 7, na Central de Relacionamento, né? Inclusive, é bom você saber que o valor promocional já está valendo para o lançamento desse curso. As inscrições já estão abertas, agora corre, porque as provas são no dia 20 de agosto. O recado está dado para você.
E falando em recado, deixa eu falar para vocês no show da Adriana Calcanhoto, ela está vindo aí, dia 19 de agosto, no Centro de Convenções, você não pode perder, em turnê nacional, uma das compositoras e intérpretes mais importantes da música brasileira, e ela vai estar aqui no Piauí, no Centro de Convenções, um showzaço da Calor Produções. Você pode comprar o seu ingresso na loja da Calor Produções, tá? No Riverside ou no ingresso.com. Então, a Adriana Calcanhoto, atração do projeto Palco MPB, uma noite de grande sucesso. Veja o recado. E a gente já vai para o intervalo comercial depois desse recado e eu volto em instantes. Até já. Projeto Palco MPB apresenta... Entre por essa porta agora e diga que me adora. Você tem meia hora. Adriana Calcanhoto, com a turnê Errante. Ah, se eu fosse marinheiro, seria doce o meu lar. 19 de agosto no Centro de Convenções de Teresina. Uma das maiores cantoras e compositoras da música brasileira de volta a Teresina. Vendas na loja Calor Produções do Riverside ou no site ingresse.com. Patrocínio Old Par. Apoio Gráfica GSJ.